mudanças que aconteceram nesses 5 anos que as pessoas fazem questão de esquecer. A diminuição da exclusão das pessoas com deficiência existe ainda, mas a forma de lidar com a situação está muito melhor. A permissão dos alunos negros fazerem as suas atividades, porque teve um período que era um fenômeno que ninguém queria fazer atividade. Não podia, era como se não tivesse uma permissão para isso. E aí os meninos fugiam de todo jeito para não fazer as atividades. Então parece que essa permissão aumentou um pouco, né? O sistema ele conseguiu deteriorar muito o interesse e o ânimo dos alunos em relação ao estudo, mas alguns ainda estão conseguindo se reerguer aos poucos. Existia um período de retaliação sobre os alunos serem amigos de alunos que são LGBTs. Né? Os meninos se afastavam com medo de eles serem retaliados por serem amigos dos meninos que eram LGBTs. Né? E eu senti que isso melhorou um pouco. Não no sentido de amizade, de eles andarem juntos, subir e descer, mas no sentido de tratamento humano, né? De respeito, eu senti que melhorou bastante. E normalmente eles se aproximam de que eles de fato têm afinidade, né? Essa inclusão melhorou bastante. Eu acredito que ainda existe o distanciamento em alguns casos, mas melhorou bastante entre os adolescentes e os adultos. Todos esses casos ainda precisam ser acompanhados e monitorados, mas a gente teve uma melhoria significativa. É acompanhado e monitorado no sentido de ficar observando, né? De que não haja nenhum tipo de bullying, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de violência, né? Monitorar nesse sentido. A inclusão de pessoas negras na TV e nas oportunidades, né? Eu percebi que aumentou bastante, porque hoje em dia a gente já vê muita atriz negra, né? Na televisão, nos programas de TV apresentando. E a gente teve uma melhoria significativa nesse sentido. Outro dia eu fui na UPA e eu fui atendida por um médico negro. Fiquei surpresa? Fiquei. Porque normalmente a gente vê muito negro sendo técnico de enfermagem, mas médico em si é muito raro, você não vê muito. Eu só conheço um médico que é obstetra, porque na época era amigo de adolescência, e ele se tornou obstetra, e eu sei disso porque eu era amiga dele na época. Mas de eu chegar assim na UPA e encontrar um médico negro era muito raro. E hoje encontrei, né? Aqui um médico negro. Fiquei feliz quando vi ele assim. Achei legal. A chance de uma pessoa sair vivo de uma UTI também melhorou bastante, né? Porque depois da pandemia aconteceu um fenômeno que as pessoas iam para a UTI e ninguém sabia se ia voltar ou não, né? As pessoas já iam com medo, achando que não tinha mais volta. Os filósofos eles tinham coragem de expor e questionar o que precisava ser mudado naquela época. Eles só vieram a ser compreendidos, na verdade, várias gerações depois da sua. O povo na época não compreendia, os governos, as autoridades, ninguém o compreendia. E eles continuavam fazendo o trabalho deles, né? Mesmo não sendo compreendidos, mesmo correndo risco de vida, mesmo sendo rejeitados, né? Eles continuaram a fazer o trabalho deles. E depois que eles morreram, gerações e gerações depois é que vieram reconhecer a importância do trabalho que eles faziam, como eles eram inteligentes e o tanto que era importante aquilo que eles faziam, os questionamentos deles, né? Que fez com que houvesse bastante transformação social a partir daí. Assim como hoje, as pessoas acham que a importância de alguém está no estrelismo e não na transformação social. É por isso que as pessoas que salvam vidas, normalmente elas não são nem sequer citadas, nem mencionadas em nada. Elas não são mencionadas como heroínas. Como, por exemplo, um cientista. Você não vê ninguém falando nada de cientista, ninguém colocando cientista na televisão. É muito raro, né? Fica aquele trabalho bem discreto, né? Mas o trabalho dele é importantíssimo, né? O pessoal que cria vacina, que desenvolve novos medicamentos para novos tipos de doença, esse tipo de coisa. Além de medidas de proteção à saúde mental, contra assédio moral, impostas às instituições devido a relatos de profissionais que adoeceram no ambiente de trabalho hostil. Então a gente viu que foram solicitadas medidas, né, de proteção à saúde mental aos profissionais, né, que as instituições cuidem da saúde mental dos profissionais para que eles não venham adoecer
por conta de um ambiente hostil, né? Que eles monitorem isso, né? Para que eles não venham sofrer nenhum tipo de assédio, nem horizontal, nem vertical, nem de gestão, nem de colega de trabalho, nem de ninguém, né? Para que eles tenham um ambiente saudável. Combate à violência física entre os alunos, né? Houve o combate à violência física entre os alunos de várias formas, né? Questão de atividades, né? Que citasse o assunto, né? O incentivo à amizade, à união, né? Atividades que foram feitas tentando unir eles, né? Por exemplo, a união deles com as pessoas com deficiência, por exemplo, né? Na época eu fazia muita atividade e tentava unir os dois grupos, assim, para poder acabar essa questão de bullying, essa questão de um achar que o outro é diferente e ver que todo mundo é igual, que a gente só tem uma condição diferente, mas todo mundo é igual. Ninguém é melhor ou pior do que ninguém. Entende? Então foram essas as transformações sociais que aconteceram dentro desses 5 anos, né? Desde que eu pedi uma licença como TEDx e essa licença a gente utilizou, fez os eventos e depois ficou um tempo parado, né? Sem fazer evento nenhum, mas foi acontecendo essas transformações sociais aí. O trabalho foi sendo feito mesmo não estando presente lá, né? Mesmo não estando presente, não, mesmo não estando ocupando o cargo, digamos assim, né? E por último, a escrita de um livro que retrata como é a realidade dos alunos da periferia, né? Da classe mais baixa, os alunos pobres, como é a realidade deles e como eles são direcionados ao tráfico de drogas, né? Como eles acabam se envolvendo em tráfico de drogas, como eles acabam perdendo o ânimo de estudar, de fazer as coisas, né? E, enfim, o livro muito legal, né? Que foi Misael em busca do caminho para a liberdade, né? Foi escrito esse livro que eu recomendo que vocês leiam também, né? Para vocês entenderem como é que funciona. E isso evita julgamentos, né? Evita de pessoas julgarem todo mundo como marginal, né? E entender como é que a coisa funciona, né? Como que o sistema em si, digamos, empurra o aluno pobre e negro, também o aluno branco que é pobre, né? Também acontece, para o lado da marginalidade. Quais são as ações, as atitudes que acontecem que fazem com que eles acabem indo para esse lado e não para o lado de trabalhar, de ter uma vida digna, de ter uma vida normal, né, como a de todo mundo.